bem aos sobreviventes do nosso curso? Essa é a nossa aula 7. Então, vamos falar sobre brinquedos adequados para diferentes idades, tá? Bom, a primeira coisa que mais importante você precisa saber é que a gente divide as idades aqui no nosso trabalho na Recriar Festas de acordo com uma formulação que o Rudolf Steiner fez, que é o antropósofo que a gente citou em outro vídeo, e que ele pensa a divisão do desenvolvimento da vida em setênios, em divisões de 7. No primeiro setênio estão as crianças de 0 até os 7 anos e no segundo de 7 até os 14. Então é muito importante você prestar atenção nisso, porque a gente várias vezes vai usar isso para poder conversar um pouco e falar, olha, essas crianças estão no primeiro, ó o avião aí. A gente vai usar isso para se comunicar com você, no sentido de falar, olha, essas crianças estão na fase de desenvolvimento do primeiro setênio ou essas crianças estão numa fase de desenvolvimento do segundo setênio, tudo bem? Então vamos lá, eu vou falar um pouco sobre brinquedos que são adequados para cada idade e a gente vai conhecer algum deles. Por exemplo, esse brinquedo, ele é um brinquedo macio, tá? Ó, bem macio, ele é um brinquedo feito de EVA e não pressupõe nenhum tipo de encaixe para você construir aqui a tua brincadeira. Aí, de modo geral, vou mostrar para você um outro brinquedo. Esse brinquedo aqui, ele também é fofinho. Olha como ele é fofinho. Mas ele já tem uma proposta de encaixe, bem parecido com um brinquedo que se chama Lego. Bom, é muito importante que vocês prestem atenção nisso, porque aqui, esse brinquedo, ele está mais adequado para uma fase de desenvolvimento muito específica, tá? E a gente tem um outro, esse aqui é de polímero, ele tem encaixes, tá vendo? Esse brinquedo tem encaixes, mas a diferença é que esse brinquedo aqui, ele é mais rígido, então a gente vai ter que observar essas diferenças entre os brinquedos. Se o brinquedo é de madeira, se o brinquedo ele é de polímero, se o brinquedo ele é de EVA, se o brinquedo ele é de borracha. Os tipos de materiais dos brinquedos vão influenciar também a forma com a qual as crianças vão brincar. É muito importante que você possa providenciar para as crianças diferentes brinquedos de diferentes tipos de materiais e diferentes temperaturas, principalmente se elas estiverem no primeiro setênio, lá no comecinho do primeiro setênio, do 0 aos 3 anos. Isso é muito importante para a fase de desenvolvimento delas, que elas possam ter esse contato com esses diferentes brinquedos. Eu vou trazer um pouco mais de brinquedos outros para vocês que têm essa diferença, mas acontece que eles ainda estão chegando até mim, tá? Então, enquanto isso, a gente vai levar o nosso papo para um outro sentido, para outra conversa. Você já parou para pensar o quanto que é importante essa escolha de cada um desses brinquedos para diferentes fases de desenvolvimento? Porque se você propõe um brinquedo que tem um nível de raciocínio muito alto para uma criança que ainda não está com o raciocínio todo desenvolvido ou para aquela brincadeira, você não vai conseguir dar andamento naquela brincadeira. Então você, profissional brincante, tem que saber fazer as escolhas, você tem que saber fazer a escolha de qual brincadeira é mais adequada para aquela criança. Mas primeiro de tudo, vamos ter calma. Você vai estar num espaço onde você vai deixar que a criança ela seja livre, onde ela possa fazer escolhas, onde ela possa escolher qual brincadeira ela vai participar. E isso a gente chama carinhosamente de estações de brincar. Essas estações de brincar são os locais onde as crianças vão estar podendo participar de várias atividades que a gente vai abrir. Cada profissional vai estar numa estação de brincadeira diferente. Por exemplo, pode estar acontecendo uma estação de brincar de massinha de modelar, outra estação de brincar com esse brinquedo de encaixe, que é para crianças de 0 até 3 anos, e pode ter outro lugar onde está esse brinquedo de encaixe, que são para crianças a partir de 1 ano de idade. Tudo bem? E essas diferentes estações de brincadeira, elas estão se conversando, ó avião, elas estão se conversando e existindo ao mesmo tempo. E é a criança que vai fazer essas escolhas do que ela vai participar ou do que ela não vai participar. Como que você faz para saber quais são as brincadeiras mais adequadas para X ou Y idade? Fácil. Você tem que identificar em que fase de desenvolvimento a criança está. Ela já caminha, ela engatinha, ela já fala, ela já consegue ler, ela não consegue. Então é assim que você vai identificando quais são as brincadeiras que são mais adequadas para aquela faixa etária, tudo bem? As brincadeiras sensoriais são brincadeiras sensoriais e musicais, são muito importantes para a fase de desenvolvimento do 0 até 3 anos. Então você vai dedicar essas brincadeiras principalmente para essa faixa etária. As crianças que estão ali no segundo setênio, já mais para o final, acima dos 10 anos de idade, são crianças que vão pedir mais
que você tenha várias tarefas que estão aqui, ó, no psicológico. Então, as brincadeiras delas são brincadeiras que têm mais desafio psicológico. E é importante que você trabalhe isso na criança. Trabalhe isso com as brincadeiras. Ao passo que também você não precisa propor brincadeiras que sejam extremamente competitivas. O ideal é que você não bote, mesmo que a brincadeira seja competitiva, que você não coloque a competição como a primeira importância da brincadeira, mas que você possa, de modo geral, ir diluindo isso, para que a criança saiba que a brincadeira é competitiva, mas que ela não ache que isso é a coisa mais importante da brincadeira. É muito importante o profissional do brincar zelar disso. Bom, algumas brincadeiras que eu posso dar exemplos para vocês para a gente brincar e para qual idade que seria melhor direcionada. A gente pode brincar de massinha de modelar. O ideal para você brincar de massinha de modelar é crianças a partir de 2 anos, porque elas já entendem que não é para comer, a massinha é muito cheirosa e ela é bem molinha, então as crianças às vezes confundem isso com alimento. E elas estão aprendendo ainda, até principalmente os 2 anos de idade, por causa da tatibilidade das coisas, que é assim que eles aprendem. Outra coisa que você precisa ver, que é muito importante, é que as crianças que estão numa fase de desenvolvimento ali dos 3 até os 5 anos de idade, são crianças que elas já... as crianças de 3 principalmente, elas estão com o corpo mais durinho, elas têm certo equilíbrio, mas ainda assim às vezes elas têm dificuldade de correr. Então você precisa estar atento a isso, ok? As crianças de 4 e 5, você vai ver que a evolução do corpo está muito maior do que a criança de 3 anos. Mas essas crianças gostam de atividade de movimento. Então é muito importante você propor pega-pega, morto-vivo, de você propor esconde-esconde, sardinha, de você propor atividades que a criança vai se mover. E olha o avião. Então você vai propor várias atividades onde a criança ela pode se mover, onde ela pode se exercitar, onde ela pode colocar o corpo dela em infinitas provas. Ela pode fazer várias provas no sentido do exercício do corpo dela. Tudo bem? Então é muito importante que você foque nisso para essa fase. As crianças que estão ali dos 6 anos até os 10 anos de idade são crianças que elas querem ter atividades que vão trabalhar as duas coisas, tanto o movimento quanto o cérebro, porque elas estão desenvolvendo cada vez mais o cérebro delas, o cognitivo, mas elas querem também o desenvolvimento do motor. Então você vai propor brincadeiras como morto-vivo, pula-corda, atividades que vão integrar essas crianças, mas de certa forma vai se preocupar com essas duas coisas que eu falei. E as crianças que estão lá para os 14 anos, depois dos 10 anos de idade, a gente já falou o que é mais importante para elas e o que você vai trabalhar e que você vai obter mais sucesso. Mas é muito importante que para você ter sucesso nisso, você se preocupe com aqueles processos que a gente falou nas aulas anteriores. Que você se preocupe com cativar, que você se preocupe em ler as crianças e entender quais os temperamentos delas, que você se preocupe em saber quem é o líder daquele grupo. E o líder vai te contar tudo isso. Mas Epi, se eu de repente tivesse a criatividade e não saber o que eu vou brincar? Você pode fazer uma brincadeira que eu gosto muito, que se chama do que é que a gente vai brincar. Você põe as crianças em roda e você pergunta para elas quem é que consegue adivinhar qual é a próxima brincadeira. Essas crianças vão te entupir de opções e uma delas pode ser a criança escolhida para você dizer: bingo, é essa brincadeira que a gente vai brincar agora. Bom, como eu ainda não recebi os outros materiais para falar nesse vídeo sobre a diferença deles, e vocês já viram que entre este e esse já tem uma grande diferença, a gente vai falar um pouco mais de outros que tem um pouco mais de dificuldade e que a criança precisa ter uma coordenação motora mais fina, que é característica do segundo setênio e que ela precisa disso para desenvolver essas atividades. Então a gente vai falar um pouco mais delas no próximo vídeo. Aproveita que você está aqui, segue o nosso canal, dá uma curtida nesse vídeo, compartilha com os profissionais da área que você conhece, porque é um conteúdo muito interessante. E se você chegou até aqui na aula, parabéns! Você é um sobrevivente, continua respondendo as perguntas, continua acompanhando o curso, porque o curso está muito legal, você vai ter muito aprendizado, e isso só vai acrescentar para tudo que você vai levar no evento, tudo bem? Um beijo grande e até a próxima aula!